Sejam bem-vindos à nova temporada do Fala Pro, estreando em dose dupla. Ela que é um ilustre talento da fotografia e diva do agogô. E ele que é uma grande pessoa na área da comunicação, professor, mestre e doutorando. Com vocês, Carolina Pedrosa e Ricardo Matsuzawa. Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo Obrigada bem? por virem participar do nosso programa. Obrigado a vocês. Eu queria perguntar para vocês, quando foi que surgiu o interesse pela fotografia? Nossa. Para mim, o interesse pela fotografia surgiu na época de um colégio técnico que eu fiz, ensino médio. Eu estudava publicidade, porque ainda não sabia se faria faculdade ou não, como seria, enfim, era tudo muito incerto. E um dia eu estava com a câmera emprestada do colégio, fotografando, precisava fazer um exercício, deixei para o último dia, que era eleição. E aí eu fui fotografar na fila de votação do colégio. E eu morava num lugar muito difícil, assim, muito árido, para dizer o mínimo. E eu estava lá na fila, no sol, um lugar feio. E com a câmera eu percebi que eu conseguia encontrar beleza, mesmo numa situação chão de lama, com um santinho jogado. Então aquilo me encantou pela fotografia. Eu devia ter uns 15, 16 anos. Ah, que legal. Bem nova, né? Foi. Faz pouco tempo, foi ontem. E você, Ricardo? Antes, né, como é da película, né, geralmente você tinha poucas fotos familiares, né? Então, geralmente o núcleo familiar tinha uma câmera, né? Eu também, a gente é vizinho de origem, né, de bairro um pouco mais periférico, né? E aí, geralmente alguém da família tirava as fotos da família, né? Aí, geralmente era minha tia que não enquadrava tão bem, né? aí eu não sei nem se é talento ou para estimular mesmo a família, então eles deixavam eu tirar as fotos de família já de garoto, bem de garoto. Aí depois eu fiz curso técnico também, né, mas na área industrial. E aí nessa época eu ia fazer vestibular, eu estava pensando, queria fazer cinema, mas não conseguiria passar na ECA como a Carol, né? Aí estava pensando em cinema, porque tinham 3 cursos no Brasil, né? No Brasil inteiro. Rádio e TV, artes plásticas, fiquei nessa dúvida. Mas já estava trabalhando e tal, então tinha uma grana. Eu comprei uma câmera fotográfica para fazer um curso. Já fotografava no sentido de enquadramento, mas a questão técnica, de ampliação, revelação. Aí sempre foi um hobby. Nunca pensei que ia trabalhar nisso. Eu ia perguntar, quando que surgiu o interesse por lecionar? Vai para o primeiro. Por lecionar foi a vida me trouxe a isso, mas eu não... É engraçado, eu posso dizer que eu não fiz esse plano, mas eu fui percorrendo todo o caminho da carreira acadêmica. Fiz a ECA, aí depois eu fiz pós na ECA, aí eu fiz um mestrado em... Uma coisa levou a outra, né? fiz um mestrado em educomunicação, que é educação. E aí um dia eu falei, quer saber, é isso que eu quero fazer na minha vida, quero lecionar em faculdade. E aí deu 2 meses o Renato, que é o antigo coordenador aqui, me chamou para lecionar fotografia, que era a minha outra paixão, então foi perfeito. Que legal. E você gosta bastante? Nossa, adoro. Que bom, e você, cara? Acho que eu sempre quis, em algum momento da vida, né, e ainda a gente estudei na universidade pública, a gente queria, às vezes, retribuir de alguma forma, né? De uma forma de educação. Mas aí foi também um percalço mesmo. Eu pensava mais para frente, fazer um mestrado, doutorado. Aí eu me formei na Unesp, né? Aí é uma coisa mais triste, né? Aí estava fazendo estágio na O2, não remunerado, né? Aí o meu pai faleceu, aí a gente fica meio sem chão. E aí eu me formei em 2000, em setembro teve uma greve, eles me chamaram para dar aula como conferencista, a própria universidade que eu estudei. Aí foi uma oportunidade, ganhava bem pouquinho, era R$40. Mas eu fui ali, porque eu também estava meio sem chão de saber o que fazer e tal. Aí foi lá, aí comecei. Tem que começar do zero, né? Mas é baixo. curioso que esses dias eu estava olhando fotos de quando eu era criança e eu brincava de ser professora. Tinha luz, tinha giz, aí eu falava, olha, eu passei tanto tempo em negação. Brinquei. Pois Será? se prepara. Isso volta. E qual o projeto da carreira de vocês que vocês acham que mais representam vocês mesmos?
Eu estou fazendo um projeto agora que chama Nosso Poder, que é de retratos com mulheres, contando momentos em que se sentiram poderosas ou empoderadas, para tentar entender o que é essa palavra que a gente usa tanto no feminino, no feminismo, que é o empoderamento feminino, mas é diferente para cada uma. E aí eu tenho convidado mulheres a posar, fazer um retrato super simples, mas me contando sobre esse momento, sobre como é essa sensação de poder. Que E legal. tem sido retratos muito legais, mas a troca no momento é uma entrega tão bonita que tem sido muito significativo para Ai, mim. que massa. Muito legal. Projeto, não sei. Sempre fui um cara que não é um proponente de projetos, né? Assim, eu tenho, mas eu sou um cara que vai sendo guiado pelas coisas, né? Mas agora o que tem de pressão é o doutorado, né? Ai, Assim, Um novo projeto, né? Para esse ano. Mas assim, eu me envolvi em vários projetos bacanas, colaborei e tal. os curtas, né? Com o Tem os pessoal, curtas que acho os que professores. foi um conjunto de professores. A gente tem o Renato Coelho, que é uma pessoa muito na dele, mas é um cara que já foi para Cannes, que é um cara que é uma nova geração para voltar um suporte doméstico, que é o Super 8. Então a gente, de forma divertida, eu acho que eu estou encarando em todos os projetos. Ganhar dinheiro, a gente não sei se vou ganhar, nem sei se foi um desejo, é necessário. Mas assim, de envolver com as pessoas. Acho que uma coisa que eu gosto muito é estar próximo de pessoas e estar trabalhando. O independente. importante é gostar, né? E o que vocês não viveriam sem? Alguma coisa? Ou alguém? Meu filho. Sim, acho que as pessoas, né? O convívio com as pessoas, né? Mas que às vezes você quer ficar sozinho, não ver ninguém, né? Mas acho que isso que nos faz. Mas por isso que é bom dar aula, né? Porque sempre tem uma renovação de outras pessoas, porque é uma troca mesmo, né? A gente aprende muito com vocês. E quais os artistas que mais inspiram vocês? Tem algum? Tem. Eita. Na área de fotografia, para mim, tem os retratos do Platão, são muito significativos, e eu sempre falo do Platão com os alunos. Cartier-Bresson e a Vivian Maier, que era uma baita fotógrafa e incrível e viveu a vida toda como babá, e a obra dela só se tornou conhecida depois que ela morreu e leiloaram as Muitas fotos vezes dela. isso acontece, né? Pois é. E na história da fotografia faltam nomes femininos, né? A gente fala de muitos homens. E eu tenho feito esse resgate de voltar e entender quem foram as mulheres também que construíram a história da fotografia. E a Vivian Maier é uma dessas. Mas quando eu penso em artistas, eu penso também em outras pessoas. Você mencionou o Agogô, eu toco no Ilua Badeni. E são 450 mulheres tocando na rua, e aquilo me inspira e me transforma a cada processo, a cada carnaval. Então, também são pessoas em que eu me inspiro muito. Sim, que legal. Deixa eu ver. Acho que o Wim Wenders foi o cara que, em termos do audiovisual, que me comoveu pelos trabalhos, pelo olhar dele sobre o cinema. E eu lembro que o Paris, Texas eu vi na TV, na Bandeirantes e tal. Eu gravei no VHS, fiquei 2 dias assistindo os filmes dele e tal. Mas assim, em termos de campo artístico, a gente tem... É difícil nesse a seco, né? Tem o Pablo Neruda, que teve uma vida bonita. Eu acho que a produção artística está ligada à essência da pessoa. Então, ele viveu a vida, ele teve empatia, ele conheceu o mundo. E aí eu acho que é um autor que eu gosto muito de ler, né? E aí, acho que, para mim mesmo, a arte está muito ligada a quem é e a ética do lidar com as coisas. Então, posso falar de vários, né? Outro de foto, só para já que a gente é professor de fotografia, né? É o Robert Capa, que teve uma vida estranhíssima, assim, de ver a mulher que ele amava sendo pisoteada por um tanque. E depois ele vai viver em Hollywood, sendo cortejado pelas mulheres mais lindas, querer viver a vida dele, e infelizmente morreu pisando numa mina que é hoje a Vietnã. Mas assim, ele tem uma produção muito interessante,
até questiona eticamente, né? Do fotojornalismo é um nome relevante, mas ele viveu a vida. Até mudou de nome, né? Inclusive, para poder viver, para poder ir para os Estados Unidos e fazer sucesso. Porque o nome dele não era um nome chamativo, ele tinha que criar um nome. Então ele tinha umas estratégias de sobrevivência interessantes para sobreviver no meio de fotografia. Aham. E se vocês pudessem conversar com qualquer pessoa da humanidade, teria alguém? Então, Pode falar, ô Ricardo. tô pensando. Eu sou monoglota, né? Se eu quiser falar com o alemão, ele não vou... Só vou pensar. Ah, só para conhecer um pouco mais assim, de vocês. Ai, Carol, fala. Quem? Qualquer pessoa da humanidade. Ah, deve ser difícil, Não sei né? se eu Agora posso, você mas- pega assim. Foi uma baita surpresa. É muita gente. Eu trocaria uma ideia com a Dilma. Com a Dilma. Aham. Por quê? Porque eu acho que ela tem uma história de vida muito forte e uma integridade como pessoa, assim, eu olho e me parece ser uma pessoa firme. E eu queria conversar com ela, saber dela. Trocar uma assim, eu ideia. acho que deve ter uma vida interessante. Entendi. Ai, sei lá. Qualquer pessoa do mundo. Tô... Tem várias... Assim, O ó, Wim Wenders, talvez? O Wim Wenders eu até tive... Não fui falar. Tô pensando, Primeiro que vier na cabeça. sei lá. Aí é curiosidade, né, da Olga Benário, né? Como uma alemã vem aqui no Brasil, se apaixona, assim, é uma espiã que se apaixona por alguém e tem uma vida hiper bonita, né, de luta, que vai morrer num campo de concentração. Uhum. Mas assim, é mais uma curiosidade. Mais O que curiosidade, você foi fazer no Brasil? Como foi isso, né? É. E como é que você se apaixonou por Prestes, que tinha minha altura, né? Aquele alemão de 1,80 m. É uma Bom, história. agora um quadro especial para vocês. Eu vou fazer algumas perguntas, mas a Carol vai responder pelo Ricardo e vice-versa. Eu Pode sou a ser? Carol. Isso. Tá. Como se fosse Mas ela. Tá. Ainda Tá bem que a bom. gente não dá mais aula junto esse semestre para não dar B.O. Esse é o Se Eu Fosse Você. Então, vocês têm essas duas lousas. Tá. E aí, Se virar pra ele, eu vou ver. Eu falei assim, tá? é isso. Aí vocês escrevem e mostram pra câmera, pode ser? Eu respondo Isso, o que eu e acho depois eu que o Ricardinho falaria. Isso. Tá bom. O que ele Criar só a pensaria. dinâmica aqui. É esporte que mais gosta. Vai ter que virar junto, é isso? Peraí. É, diferente. Não, fica tranquila. É só pra não ficar assim. E a gente não pode ver. Vou ver. Não, vocês vejam depois de Tá. mostrar. Isso é difícil, hein, gente? Você vendo uma palavra. Pronto. Foi? Uhum. Pode mostrar. Pode ver também, gente. O do... E aí? Até que até. Tá certo? Corrida? Corrida de quê? De correr. Motorama? De correr. Não, é. É? Eu não conseguia responder a pergunta que seria pra mim mesmo. Nem você sabe, né? Era difícil. Nenhum. E você, Carol? Pra mim é handball. É handball, né? É, tá. Tá perto, assim. É, a gente imaginou que era isso. Foi? Vocês imaginaram que era handball? É, na verdade a gente deu uma pesquisada. Meu Deus. Se eu soubesse, eu tinha te stalkeado. É verdade. Pô, a gente perdeu essa oportunidade. A gente que faz isso nunca. Vamos É, dar uma estilo- pausinha de 10 minutos. Só pegar meu Dá celular. meu celular rapidinho. aqui. Estilo de música favorito? Ricardo tá conhecendo bem. Ele tá, né? Tá rápido. Pode mostrar. Mas como não fofo. gostar da música popular brasileira, né? É uma pergunta difícil. Que bom. Lugar que mais gostou de fotografar? Vocês sabem Sim, isso não- de mim?
Na verdade, Não, eu essa não. desconfio, mas não tenho certeza. Lugar? Lugar. Se não souber, só chuta também. É. Nossa. Foi. Pronto. O mundo. Qual é? Não me deram Adorei. limite. Ótimo. Não me deram limite. Ah, Nordeste. nossa, eu gosto de fotografar pessoas. Então independe do lugar. Olha. E não gosto de mostrar pra ninguém as fotos. Esse é um processo difícil mesmo. Nossa, eu não sabia. É algo meu. Não sei Difícil. se é pra... Não queria se ganhar dinheiro em fotografia. Preciso pagar as coisas que eu dou. De foto. Não no sentido. Qual o maior medo? Então, uma... Tempo na tela. Nossa! Vai no seu tempo, Carol. Olha, ele tá pagando. Só ele também. O maior medo do Ricardinho é... Não pode falar que é carro. Não tenho medo, não. Acho que olhando ele chegar perto de mim. O quê? Carro? É que eu fui atropelado há um, Ah, é um mês e verdade, me meio. falar. Que péssimo. Meu Deus do céu. Eu não faço a menor ideia. Isso Um pode dos, ser. vai, um dos medos. Eita. Quebrou a apagada. Acho que tá muito aberto a minha resposta. Tá, foi. Perda. Tá. Boa. Coloquei doença. Eu tenho medo não da morte, de coisa desconhecida. Sou meio... Doenças morte é desconhecidas. Doenças desconhecidas. Vou completar aqui. Por exemplo, atropelamento já não tem mais, porque isso já é conhecido. Melhor estação do ano. Tá mais fácil. Ah, tá. Eu imagino. Nossa, cada hora tá escrevendo. Qual estação é essa? Tão comprida. Verão. Férias. Ah, Faz todo sentido. eu não sei porque eu gosto do outono, por causa da luz, do clima. Mas o verão é bom porque é férias mesmo. Aqui no Brasil ainda, né? Fala quantas línguas? Pode mostrar. 1, 3. Você falou que falava um. Só uma nota mal fala Acertou? essa. Quais são? Quais são? Português, inglês, espanhol, eu falo. Então tá bom. Tem... Arrisco muito. Tem que trazer o Felipe Bonfim, que ele fala 7. Nossa. Gente. Gênero de filme preferido? Tô sendo Tem tão um gênero sacana. que eu detesto, mas eu vou colocar esse nome aqui, mas eu não acho ele justo. Eu tô sacana. Vou colocar a resposta sacana. Não, sacana em você. Né? Não, acho que seria também minha resposta. O que você colocou? Bom. É bom. Eu coloquei filme de arte. Ultimamente eu Que eu gosto acho de uma tudo. categoria muito chata. Porque Porque também é um filme bom. Ou filme talvez. que tem proposta, né? Que tem um conceito. Coloquei drama, que também é uma coisa bem aberta. Coloquei o bom, porque... Ah, entendi. Eu achava que era bom drama. Não, o bom... bom é qualquer um. Tá. Não, é que depende do gênero, né? Um filme que te envolve, né? Que, ou a forma, ou a narrativa te interessante. Mas acho que... Pode apagar. Se não fosse humano, qual animal seria? Qual animal? O Ricardinho seria? Uhum. Ai, corpo. Vocês estão de sacanagem. Que...
Passarinho? É. Gato? E ele um gato. Acho que Vocês combinaram? seria uma codorna. Acho que eu queria ser uma koala. Sério? É? Vegetariano, faz mal pra ninguém, Ele é de bonitinho. boa, né? Fica ali fofinho, todo mundo gosta. É. Você seria uma gata? Eu pensaria numa onça, que é uma gata grande. Acho que sim. Adorei. É. É que é, você tá mais longe dos humanos. Eu? Se você fosse uma... Ai, Uma onça? Onça. Ah, entendi. Gato, Ah, você podia entendi. ganhar, ser melhor tratado que grande É parte verdade, das dormir na pessoas cama, aqui, né? É verdade. A Todo última. Um país que moraria. Pode ser o Brasil também, se der na telha, assim. Carol? Que engraçado, você pensa no, que, no teu É e difícil, depois né? pensa Aí no depois você outro. vira ficha. Você bem agora precisa. Vai Vai. dar certo. Aí eu ganhei um doce, um bombom. Aracaju? Pô, mas é um país, cara. Não, mas eu tô... Porque eu acho que você gosta do Brasil e eu fui bem preciso. Entendi. Falei, Japão Não tava é nem o talvez estado, é não. uma cidade. Não, eu fui só no estereótipo É? mesmo. Eu não consegui pensar em nada. Mas você moraria em Aracaju? Eu moraria em Aracaju, faço Aracaju. tempo, Eu moraria. acho Meus que parentes você... são de lá. É mesmo? É, Olha eu só. fui lá esse ano, inclusive. Não, Você já morou lá? Não. eu achei que você ia morar no Brasil Tem mesmo. tanto Acho que você lugar, né, gosta pra daqui. morar. Eu gosto, de fato. Você também moraria só aqui? Não moraria fora? Talvez em Lisboa, porque a comida é boa. Moraria na Itália, cara. No sul da Itália a comida é boa e barata. Bom, gente, e como o não programa é precisa mais. duplo, vamos para o segundo quadro especial. Precisa do quadrinho? Não, a gente vai tirar. Quem é mais provável? Tem as nossas carinhas. Sim. Que Ah, do bonitinho. Facebook. É ótimo. Uma Essa raquete daqui eu tô personalizada, com a mas finge que é uma plaquinha, né? É uma plaquinha? Quem é mais provável não precisa nem explicar, né? Se for a Carol, vira a plaquinha da Carol. Isso. É só coordenação motora. Vamos lá. Foi? Não, Pode segurar. Pode segurar assim. Isso. Gritar em aula. Ricardo. Ver o aluno na rua e passar reto. Pô, depende. Passar mas- reto porque não reconhece? Ah, sou Ou eu. saber é, que viu. tipo isso. Ou então é distraído, não sei. Ah, isso. Não, então não, mas os você dois, viu, né? Ai, enfim. Pular de paraquedas. Os dois? Olha. Participar de um reality. Ricardo. Rir na hora errada. Ricardo mesmo? Será? Não, acho que Agora não. eu tô confuso. Agora Deus Ficar sem celular por uma semana. Ah, o Ricardo. Não? É você. É uma Eu adoraria. libertação. Os dois ficariam, os dois não ficariam. Acho que os dois. Eu acho mais provável o Ricardo ficar... Sim. Porque ele já não é muito fã mesmo. Ah, é. Tá difícil de Só a coordenação eu aqui. tô pensando do reality show. Acho que eu iria lá, assim. Depende do reality, né? Tem um que é, como é que chama? De férias com ex, não é? É. Vamos mandar o Ricardo. Você iria, Ricardo? Ah, eu iria em qualquer reality só pra ser expulso no primeiro programa. Tá aí. Antigamente, Um objetivo o de vida. Big Brother só tinha... Nossa, não pode falar a marca. Tinha uma cerveja que eu acho uma das piores do mundo. Eu queria mostrar em rede nacional. Isso é muito ruim. Você queria estar lá só Não pra dizer bebam. isso. Entendi. Algumas coisas eu falar. Agora, ó, Lula ali, chorizo. Sei Você lá. ia ser cortado do ar, cara. Você não ia Então, pro ar. isso. Eu ia enganar pra ficar pelo menos no ao vivo e Entendi. soltava a No ao verdade. vivo, de repente. Pagar mico em público. Putz, os dois. A gente é professor, né? É, mas é. Pedir desconto em loja. Isso sempre. Isso é muito... fazer piada sem graça. Tá. Se atrasar. Piada, as pessoas que acham que eu faço piada, não tem graça. Se atrasar pra postar nota. Hã? Se atrasar pra postar nota.
Desculpa, Carol. É que você sabe que eu sou alucinado, né? O Bom, público começa do o semestre, o Ricardo já tem todas as planilhas prontas, já postou todo Nossa. o material. É a pessoa mais organizada do universo. Eu Parabéns. sou preguiçoso. O Preguiçosa. Queria ser preguiçosa que preguiçoso nem quer você, fazer cara. tudo logo, que ele acredita que ele vai ficar sem o que fazer. Comer um dogão raiz na pracinha. Lógico. Virar vegano. Ricardo, você é vegetariano, né? Já fui, por 7, 6 anos. Mas Quando você é isso não vegano tava agora na ou não? moda, por isso que eu não cresci. Você é vegano? Não. Não é porque você é japonês. Vários elementos, né? Várias Só combinações. um detalhe. Fazer um mochilão. Passar a noite em uma casa mal assombrada. Adotar um animal de rua. Oi? Adotar um animal de rua. Eu. Já adotou? Já. Tá. 2. Maratonar uma série em uma noite. Tem mais idade pra isso. Tem muito Participar, animal Eu pra tenho cuidar. idade pra fazer mochilão. participar da São Silvestre. Putz, Ricardo, né? não, Gosta de corrida? por falta de opção. Ele não gosta de esporte nenhum. Corrida tem que ser menos desgosta. Dar um rolê com os alunos depois da aula. Ah, não pode mais. Se ele falou que não pode mais, é porque ele já fez. Ir ao cinema sozinho. Lógico. Os dois iriam. É uma delícia. Eu nunca fui. Nossa, é libertador. Primeira maravilhoso. sessão. Você vai no Cine Sesc que vem com as senhoras, com os motoristas, o pessoal que dorme, você fica sossegado. O pessoal que dorme. É ótimo ir ao cinema sozinho. Bom, agora nosso amado quadro de fofocas. Casos de aula. Eu quero saber se vocês já passaram por alguma situação marcante ao longo da carreira em sala de aula. Se vocês têm alguma história. Ah, eu fiquei pensando, acho que tem uma coisa, porque eu dou aula antes da Carol nascer, a Carol estava no colégio, né? Então eu dou aula desde 2000, né? E vim de universidade pública, né? Mais ou menos quando eu nasci mesmo. Eu sei, tá? 19 anos agora. O que mais marcou mesmo, assim, não é um olhar político mesmo, é uma certa transformação que foi a coisa mais, sei lá, importante que eu vivi como professor mesmo. Porque eu fui numa universidade pública, eu era um cara que não tinha muita grana, meu pai era porteiro e tal, tinha que morar. Então, assim, mas grande parte dos meus colegas não, eram de classe média que poderiam manter uma pessoa. Acho que talvez a Carol tenha vivido isso também na USP, né? Porque são poucas pessoas que conseguem passar. E aí, com todos os programas de incentivo de bolsa, quando eu comecei a dar aula, era todo mundo de classe média, todo mundo mais ou menos do mesmo perfil, que não é ruim, mas com o Fiesp, a Uni, eu pude ver uma classe muito mais diversa em termos de cor, opção, de bairro, de origem, que acho que é como a universidade deveria ser, a privada e a pública, né? O acesso deveria ser mais fácil. Então, acho que isso foi a coisa mais marcante. Não é uma coisa só, né? Mas um processo. Sim. E a Carol? Acho que de história em sala de aula, tem uma que me marcou muito e que eu conto sempre para os alunos, que foi o primeiro semestre em que eu estava aqui na EMB. A gente sempre faz, ao final do semestre de fotografia, faz um ensaio. E naquele semestre eu tinha uma aluna que queria falar sobre feminismo negro. Eu tinha acabado de entrar no Ilu Badmin. Então eu estava muito interessada em também apoiar, orientar o trabalho dela, mas ela foi, de algumas formas diferentes ao longo do semestre, se privando de fazer aquele ensaio. E ela não fez. Chegou na semana de me mostrar, anterior à semana de entrega, ela me mostrou um ensaio que ela tinha feito uma balada. Falei, olha, as fotos ficaram boas, mas não era o que você queria fazer. Não era, mas eu acho que eu não vou conseguir. Fiquei triste, porque eu queria ver aquele ensaio. E aí, na semana seguinte, ela surge com as 10 fotos. Deu um estalo, ela pegou 3 modelos negras, conseguiu maquiadora, conseguiu figurino, foi para o parque, fotografou, fez um ensaio sobre 3 rainhas africanas.
E ela brilhava no momento de mostrar um Aham. ensaio dela. Que E legal. ficou muito feliz. E aí, para mim, foi mais um pontinho naquela história que eu contei lá do começo, do quanto a fotografia é transformadora na nossa forma de estar no mundo e de ver o mundo. E eu percebi nela que foi transformador também. E aí ela conseguiu superar aquela trava toda de, acho que eu não vou conseguir fazer. Fez, publicou um ensaio na revista Raça, foi na festa de lançamento da revista, depois expôs o ensaio. Então foi uma experiência muito transformadora no primeiro semestre em que eu estava lecionando. Então me marcou demais. Ai, que legal. Bom, é hora de voltarmos aos tempos de aluno para a nossa prova surpresa. Será que a gente vai ter que correr? Gente, pode tomar água? Ah, obrigado. O quadro funciona assim. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês precisam responder o mais rápido possível. Pode ser junto mesmo, tá bom? E aí, agora eu respondo sobre mim. Isso, isso. Tá bom. Eu não sou mais a Carol. Não. Gato ou cachorro? Gato. Cachorro. Kubrick ou Hitchcock? Hitchcock. Samba ou rock? Samba. Rock. Canon ou Nikon? Canon. Canon. Praia ou piscina? Praia. Praia. Instagram ou Facebook? Nenhum dos dois. Ah, Facebook é o que eu uso. Tá. Cinema ou Netflix? Cinema. Livro ou e-book? Livro. Depende do peso. Pois é. Ah, mas dá pra mexer. Dá pra fazer Sente o cheiro. cheiro. Eu prefiro. Oscar ou Globo de Ouro? Globo de Ouro. Globo de ouro. Grafite, arte ou não? Arte. Arte. Foto ou vídeo? Foto. A foto. Eu tava ainda na questão do grafite. Que meu sobrinho quer ser grafiteiro de Pronto. 5 anos. E é claro que é arte. Película ou digital? Película. Película. Dar aula sozinho ou em dupla? Depende. Depende. A gente teve que dar, a gente se odeia. Mas a gente aturou um semestre inteirinho. Além da câmera, o que mais um fotógrafo deve levar para quando sai para fotografar? Empatia, amor, Sensibilidade. paixão. Não é o equipamento que vai fazer o fotógrafo. É interesse pelo outro. E a gente procurou nas camadas mais profundas dessa universidade para ouvir histórias dos seus alunos. Esse é o querido professor. Será que seus alunos que eu saí há 10 anos atrás, Você foi tomar aquela cerveja no bar. Cuidado. eles foram até na festa de aniversário, em Maresias, na Fantasia Open Bar. Não conta, Ricardo, tá gravando. Eu não, faz 10 anos, ela é outra pessoa. Bom, gente, vocês vão ouvir algumas histórias anônimas e terão que descobrir qual corresponde a quem, Ricardo ou Carol. Qual história? O público? É o público, Não. né? Vocês. A gente vai soltar algumas histórias de alunos anônimos, tá bom? Tá, e aí a gente fala, foi comigo. É, isso. Tá, Exatamente. agora entendi. Pode soltar a primeira. Ai, querido professor, no começo das aulas eu fiquei assim com uma péssima impressão. Eu sei que você era muito sério, mas aí depois de 3 semanas de aula eu já me apaixonei super por você e pela matéria. Eu vou até pedir de presente de Natal uma câmera para fazer fotinhos e vídeos. Aí eu criei meu canal no YouTube. Inclusive, se inscreve lá. O nome do canal é... Mas muito sério? Ah, a gente é no começo das primeiras aulas, não é? Vamos soltar a segunda. São 4, tá? Tá bom. Querido professor, pedi que participasse da minha banca de TCC, pois gostava muito de você. No final, foi a pessoa mais rígida com o meu trabalho. Esse é o Ricardo, tenho certeza. Mas a rigidez é amor, é última aula, a correção pública. Tadinho do aluno. Ninguém mais chora em banca comigo. Os dois Próxima. Querido professor, eu amava suas aulas. Você me ajudou muito quando eu estava grávida. Sempre me encorajou a ir às aulas com aquele barrigão. Inclusive hoje eu sou fotógrafa graças a você. Beijão, muito obrigada. Ai, gente, tô chorando. Ai.
Teve Tô muitas alunas pensando, eu grávidas? tive algumas, mas acho que Eu não também. de fotografia. Quem que você... Acho que é tua, acho que esse caso é teu. Eu tô processando. Tava grávida, você não lembra de ninguém. Ai, foram tantas, né? Grávidas? É? Tantas, é porque eu dou aula há muitos anos. Não É, faz sentido. Vai, a última. Querido professor, encontrei você em uma exposição e fui totalmente ignorada. Quando meus outros colegas de sala chegaram, você cumprimentou todo mundo e com a maior empolgação. E ainda teve a coragem de dizer que já tinha me dado um oi antes. Não é? Toda a cara de seu, tem toda, cara. E, gente, não é pessoal, pelo amor de Deus. Avisa essa pessoa que não é pessoal, pelo amor de Deus. Muito bom. Mas teve um semestre que eu queria mudar, mas eu achava que era louco, porque eu cumprimentava todo mundo. Todo mundo na rua, todo mundo na faculdade. Você saía cumprimentando todas as pessoas? Não, né? É, porque primeiro semestre é 300 alunos, você não sabe quem é aluno. Então eu falei, vou cumprimentar, mas aí também. Sai cumprimentando todo mundo. Eu era muito feliz. É. Mas se eu falei que eu tinha dado oi, provavelmente odeia. A pessoa que não me viu. Ó, gente. A segunda e a terceira são do Ricardo. Segunda. A da grávida, inclusive. E a da banca de TCC. Ah, Isso. A da banca. O de amar é com você viu, né? Não, na última teve um rancorzinho ali. Ah, né, mas que o eu não primeiro era comentei. muito amor. Gente, pede desculpa pra essa pessoa da última história, manda esse Não vai recado. mostrar a Foi muito bom, voz quem Ricardo. é pra gente lembrar, não? A pessoa já falou que Não, é odiou, anônimo mesmo. Odiou. Melhor não. A primeira era... Ai, a primeira qual que era? Você era muito sério e depois se apaixonou. Ah, eu tenho cara de E agora é brava, mas fotógrafo. passa. É. Muito fofo. Ah, gostei. Gente, a gente tá chegando ao fim de mais um Fala Pro. E esses foram os professores Caroline e Ricardo. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, plateia. Obrigada a toda a produção. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque essa nova temporada tá cheia de novidade. Até a próxima, gente.